feels so extraordinary. Something's got a hold on me. I get this feeling I'm in motion, sudden sense of liberty. I don't care 'cause I'm not there, and I don't care if I'm here tomorrow again and again. I've taken too much of the things that cost you too much. I used to think that the day would never come. I'd see the light in the shade of the morning sun. My morning sun is the drug that brings me near to the childhood lost, replaced by fear. The Last of Us é uma das franquias de jogos mais famosas do mundo gamer, produzida pela Naughty Dog, estúdio pertencente à Sony Entertainment. A série, que atualmente conta com 2 jogos e uma HQ lançados atualmente, traz inúmeros temas e questões sociais, como identidade, ansiedade, questão de gênero, ciclo de vingança e muitos outros temas. Não é à toa que The Last of Us Part 2, lançado no ano passado, 2020, foi o jogo mais premiado de todos os tempos, com cerca de 261 prêmios, dentre eles o The Game of the Year, ou seja, o jogo do ano, passando outros jogos consagrados, como The Witcher 3, Zelda Breath of the Wild, Skyrim e o próprio The Last of Us, a primeira parcela do jogo. Por isso, é comum até nos dias de hoje, um ano após o lançamento do jogo, ainda termos discussões e teorias acerca da história e das decisões criativas dos desenvolvedores. Uma dessas questões que permeia toda a narrativa da franquia é a questão da moralidade, ou seja, os valores e a ética e como as ações dos personagens são ditadas de acordo com a moralidade. Joel, Abby, Ellie, Tommy, todos eles tomam decisões e fazem escolhas que movem a história do jogo e que nos fazem refletir sobre o que nós mesmos faríamos em determinada situação, o quanto acreditamos nessas escolhas e o quanto nós temos a ver com elas. A moralidade é um dos temas bases do jogo e muito presente nas discussões do mundo gamer. Oi, eu sou Roberto Gomes e vou te levar em uma discussão sobre certo e o errado e como a moralidade em The Last of Us impacta diretamente o jogador. Podemos entender a moral através de sua origem, seu radical que vem do latim mos ou mores e que significa costumes. Nós vivemos em uma sociedade que temos normas estabelecidas sobre o que é certo e sobre o que é errado. Essas normas e costumes são sintetizadas em um código moral, na qual é determinado de acordo com o país, a região, a cultura e principalmente pelo período histórico e o sistema vigente naquele momento. Portanto, a noção de moralidade e imoralidade muda de acordo com o contexto em que determinado indivíduo está inserido. Com isso em mente, podemos fazer a comparação do universo de The Last of Us com o nosso próprio. No universo do jogo, que se passa há mais de 20 anos após a infecção dos Estados Unidos pelo fungo Cordyceps, temos uma sociedade fragmentada, os sistemas vigentes destruídos e os códigos morais conhecidos no nosso mundo já não imperam mais. Aqui não é a sobrevivência do mais forte, mas o daquele que melhor se adapta às situações e às dificuldades. Não temos aqui um governo que dita regras e impõe um sistema, um conjunto de leis e normas a serem seguidos, mas diversos núcleos de poder, facções que têm visões, culturas e costumes diferentes e que, por conta disso, estão constantemente em guerra uns com os outros devido a essas divergências. Esse histórico de lutas é constantemente trabalhado durante a obra,
como por exemplo o Exército contra os Vagalumes ou os Serafitas contra os Lobos, grupos com grandes diferenças na forma de agir, pensar, lidar e até mesmo de se vestir. É possível supor, então, que cada indivíduo inserido nesses grupos tem uma visão diferente da moral, sobre o que é certo e sobre o que é errado. A luta pela sobrevivência é uma questão constantemente permeante neste universo. A luta constante pela vida transformou todos os sobreviventes que passaram a aprender a se defender, a caçar, a se esconder e principalmente a matar. Sabendo disso e tendo isso em mente, damos todo o crédito para os nossos protagonistas, Joe e Ellie, durante sua jornada em busca dos vagalumes. Afinal, é um meio para um fim, uma questão de defesa e sobrevivência, por um motivo moralmente nobre, uma forma de auxiliar a humanidade com a criação de uma possível cura. Em nenhum momento questionamos os atos dos personagens, e até o fim do jogo, quando Joel decide salvar Ellie e condenar toda a humanidade, roubando a matéria-prima necessária para a cura e, no processo, assassinando os vagalumes, um grupo revolucionário que tinha como objetivo promover o bem maior de toda a humanidade, começamos a se perguntar se Joel é ou não o mocinho da história, devido à sua decisão. Uma decisão que certamente ficou na cabeça dos gamers. Afinal, se fosse eu, o que eu teria feito? Então, ao fim do jogo, temos aquele gosto agridoce e uma grande dúvida: o que o futuro reserva para Joel e Ellie? Em The Last of Us Parte 2, temos a continuação da história de Joel e Ellie. Após a jornada da dupla, com o intuito de encontrar os vagalumes para entregar a Ellie, a única humana imune ao vírus, Joel tem a difícil escolha de salvar a humanidade, ou sua nova família, optando por massacrar os vagalumes e salvar Ellie. Pai e filha passam a viver em Jackson, finalmente tendo uma vida normal. No entanto, as ações têm consequências e as escolhas de Joel cobram seu preço. Portanto, 5 anos após o massacre no hospital, os desgarrados da antiga ordem dos vagalumes rastreiam Joel e o matam a sangue frio com um taco de golfe, enquanto Ellie e Tommy assistem. Deixados milagrosamente vivos após o incidente, a dupla passa a procurar vingança contra os assassinos, perpetuando mais uma vez o ciclo de ódio e vingança. Temos a partir daí a premissa inicial que irá nortear as ações dos personagens e do jogador durante toda a jogatina. Os papéis estão definidos. Temos a nossa missão, temos as armas, temos o cenário, temos nossos heróis, os mocinhos da história. Costumeiramente e de forma automática tendemos a considerar que jogamos sempre com heróis altruístas, que se sacrificam para salvar a humanidade e detêm inúmeras características que o fazem um bom herói. Um indivíduo altruísta, generoso, inteligente e empático. Tendemos a achar que o herói é aquele que mais se aproxima moralmente de nós, que representa aquilo que acreditamos, que faz coisas que nós faríamos e que sempre busca o bem maior. No entanto, a Naughty Dog brinca com o conceito de heróis e vilões nesse jogo, assim como trabalha a moralidade de seus personagens, de uma forma que não tenhamos personagens totalmente altruístas e generosos, assim como não temos personagens totalmente maus e egoístas. Então, Roberto, quem então é o verdadeiro mocinho dessa história? Essa pergunta é fácil de responder, meu caro. Ninguém. Não há heróis ou vilões. Tudo depende de uma perspectiva. Inicialmente, temos em mente que Ellie é a mocinha da história. Afinal, o jogador já tem uma carga emocional com a personagem, possui uma relação de longa data e está totalmente imerso na narrativa e nas tragédias de sua vida. Afinal, ela perdeu tudo até aquele momento, e aqueles que fazem mal para nossa personagem devem pagar. Ou seja, até aquele presente momento já compramos a história da personagem e vamos ajudá-la em busca de sua vingança, custando o que custar. No entanto, o que o jogo nos entrega é mais complexo que uma simples história de vingança, e pouco a pouco temos uma maior dimensão da armadilha que estamos entrando. Conhecemos Ellie inicialmente como uma garota de 13 anos, divertida, engraçada, bem-humorada, inocente, que inicialmente nunca tirou sequer uma vida, com um fio de esperança de que pode ajudar a humanidade. Alguém que está
incessantemente sozinha no mundo e que busca de forma incessante um laço com Joel. No novo jogo, no entanto, temos a desconstrução e reconstrução da personagem, com a nova Ellie cometendo ações que nos fazem questionar a busca pela vingança e até mesmo a identidade da personagem que aprendemos a amar. Ellie agora já não é mais uma garotinha inocente de 13 anos, mas uma mulher soturna, vingativa e egoísta, devido aos seus constantes traumas que geraram nela inúmeras sequelas, como ansiedade social, transtorno de estresse pós-traumático e depressão, que foi adquirindo com o passar do tempo. A jornada de Ellie neste jogo é permeada de tragédias e decisões que ferem diretamente nossa moral, não apenas na sociedade, mas também como seres humanos. Decisões que impactam diretamente o jogador, que o pegam desprevenido e que pouco a pouco colocam em xeque a decisão ferrenha de ajudar Ellie com sua vingança. Afinal, cada vez mais a personagem entra em um abismo que dificilmente conseguirá sair. O checkmate ocorre quando jogamos sob a perspectiva de Abby, o contraponto, a antítese de Ellie. Inicialmente há um sentimento de raiva e aversão com a decisão da desenvolvedora de jogarmos com a personagem. Afinal, já colocamos como vilã da história a moça que matou a frio Joel Miller, protagonista do primeiro jogo. Então, temos em nossa mente que Abby é uma vilã, uma força que merece ser parada por ser alguém moralmente ruim. Afinal, ela assassinou nosso personagem. No entanto, conforme jogamos sua campanha, também temos uma desconstrução e reconstrução da personagem. Claramente, Abby não é essencialmente ruim, como esperávamos, e nem essencialmente boa, apenas um ser humano. Passamos a acompanhar sua jornada de redenção, a entender seus traumas e ações que a levaram a executar friamente Joel. O jogo nos coloca sob uma outra demanda: ajudar um casal de irmãos serafitas, Levi e Yara, os principais inimigos de sua ordem, os Wolves, e pouco a pouco criar um laço com um novo trio de protagonistas, que também tem uma jornada espelhada em Joel e Ellie. Ao contrário do que imaginávamos, Abby, após seu ato de vingança, ainda se sente vazia e busca nos irmãos uma maneira de redenção, uma maneira de curar os seus traumas. Perceba então que temos duas histórias inversamente proporcionais. A história de Ellie é uma história sobre ódio e ciclo de vingança. A história de Abby é uma história de cura e redenção. Nosso protagonista flerta com o moralmente errado e tem como principal força uma frase que fica subentendida no jogo: os fins justificam os meios, vingança a todo custo. Enquanto sua antítese, a vilã sob perspectiva de Ellie, procura fazer o moralmente bom, deixar seus fantasmas e suas ideologias de lado com o intuito de ajudar aqueles que precisam. Claro, há uma ressalva de que as personagens estão em diferentes processos de um ciclo de luto e ódio, mas enquanto a isso, será trabalhado em um outro vídeo. O jogo acaba por inverter as premissas e os papéis, usando da moralidade do jogador para deixá-lo em dúvida e dividi-lo. Afinal, as decisões de Ellie são questionáveis, pois na pele da personagem somos obrigados a espancar Nora até a morte, matar Mel, uma personagem grávida, promover o massacre dos Wolves, pessoas que estavam apenas defendendo o seu território, além de queimar vivos os cachorros. Obrigar Abby a lutar ao ameaçar a vida de Levi, que naquele presente momento estava desmaiado e completamente indefeso. Além de Ellie nunca se perguntar o que motivou o assassinato de Joel, mesmo sabendo quem eram os assassinos e o que Joel havia feito. Não houve empatia em nenhum momento com os ex-vagalumes, ou com Tommy, Jesse e quiçá Dina. A sede cega por vingança quebra e modifica Ellie. Ela perpassa o limite do tolerável e nos faz perguntar, ao fim, se afinal os fins realmente justificam os meios. A busca desenfreada por vingança é tão legítima assim como esperávamos. Os atos de Abby, por outro lado, demonstram que a personagem não é tão ruim assim. Encontramos uma personagem humana, cheia de conflitos internos e um vazio existencial que não foi curado com a morte de Joel. Vemos Abby correndo atrás de tudo aquilo que perdeu, planejando sua vingança, anos a fio, os amigos, o amor e suas motivações.
Vemos a personagem deixar tudo aquilo que acredita e até mesmo a sua vida com o intuito de ajudar duas crianças, além de trazer uma maior humanização para alguns dos assassinos de Joel, como Manny, Owen e Mel, fora a cadela Alice, que descansa em paz. O que apenas traz um peso maior quando somos obrigados a matá-los com requinte de crueldade, controlando Ellie, o que demonstra que eles não são simplesmente esponjas de bala ou seres maléficos, mas seres humanos como cada um de nós, com medos, anseios, esperanças e sonhos. Temos assim a quebra do paradigma, a desconstrução do vilão e do herói, do mocinho e do bandido. Não há bem ou mal, apenas pessoas com dilemas morais, com seus medos, anseios, sonhos e desejos. O intuito aqui não é vender Ellie como uma vilã da história e Abby como uma mocinha, mas mostrar como a Naughty Dog criou esse jogo e subverteu todas as nossas expectativas, trazendo uma história tocante e essencialmente humana, com dilemas morais, ciclos de vingança, fases do luto, ansiedade e depressão. Temos a quebra do paradigma, a desconstrução do herói e do vilão, do mocinho e do bandido. Não há bem ou mal, apenas pessoas com seus dilemas morais, com seus medos, seus anseios, seus desejos e seus sonhos. O intuito aqui não é vender Ellie como a vilã ou Abby como a mocinha da história, mas apenas mostrar como a Naughty Dog criou esse jogo e subverteu todas as nossas expectativas, trazendo uma história tocante e especialmente humana, com dilemas morais, ciclo de vingança, fases de luto, depressão e ansiedade. Ele nos faz questionar a todo momento se o que estamos fazendo é o certo, se a jornada e todo o sacrifício valeu e continuará valendo a pena. Nos planta uma dúvida sobre o certo e o errado, o bem e o mal. Isso cita uma questão antiga para os fãs da franquia. Se fosse eu na pele do personagem, eu seguiria o mesmo caminho? Eu seguiria o mesmo caminho? O quanto isso é certo ou errado? E quanto isso vai a favor ou contra a minha visão ou as minhas crenças? Isso é moralmente certo para mim? O jogo é tão bem executado em sua forma de vender a história que ao final do jogo estamos psicologicamente e emocionalmente exaustos. A questão já não é sobre a busca por vingança pela morte de Joel. A questão aqui é como manter Abby e Ellie vivas, como elas vão sobreviver, como esse conflito vai acabar de uma maneira que ambas consigam seguir seus caminhos, perdoar uma a outra e perdoar a si mesmas. Porque no fim, você, jogador, já não quer mais vingança. Porque você já está tão afeiçoado às duas, às suas histórias, aos seus dilemas, às suas crises, aos pontos positivos e negativos, que a vingança e a morte de qualquer uma das duas seria, no fim, um prato amargo. E essa acaba sendo uma das mensagens do jogo. Como a busca pela vingança é algo tão amargo, as decisões e os métodos que precisamos executar não nos traz paz. E como existem sempre dois lados de uma história, não há alguém totalmente bom ou totalmente ruim. Ninguém é totalmente culpado ou totalmente inocente. Essa mensagem, a forma como os desenvolvedores colocam em suspensão tudo o que já tínhamos como base no primeiro jogo, como os valores foram invertidos e como o jogo a todo tempo questiona os métodos dos personagens e a moralidade do jogador ao pedir que ele execute uma série de ações condenáveis, traz uma obra-prima que nos faz pensar em todas as minúcias e questões sociológicas, existenciais e filosóficas que o jogo nos traz. Realmente é perceptível ver por que The Last of Us é o jogo mais premiado da história e uma obra-prima que impacta e mexe tanto conosco, a ponto que, até hoje, um ano depois do seu lançamento, consegue estar vividamente marcado em nossos corações. Infamous, se vocês gostaram do vídeo, deixa aí um like, compartilha com os amigos e deixa um comentário aí, que a gente vai estar respondendo. Caso vocês queiram fazer comentários minuciosos ou mais elaborados, tem também o e-mail do canal, na qual vocês podem estar enviando. E agora a gente tem uma novidade. A gente tem um Instagram.
o The Infamous Podcast, que tá com um link fixado aí embaixo nos cards. Então entrem lá, sigam o canal, deem uma força, que lá a gente vai postar todo o processo de making off dos vídeos. A gente vai suscitar discussões sobre os temas e até criar enquetes para saber se vocês gostarem dos vídeos ou dos próximos temas que a gente pode trabalhar, beleza? Então se inscreve lá que a gente está crescendo, os Infames está ficando cada vez maior e a gente espera muito que vocês façam parte dessa família. Então é isso aí, galera. Obrigado por assistirem até aqui, Infames. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada.